E, Luca, especificamente, essas declarações dele tiveram qual repercussão na Europa? As declarações não foram bem aceitas no geral, né? Não foram, os europeus estão bastante apreensivos, principalmente os aliados americanos, que são os ucranianos. Donald Trump também disse que quer acabar com a guerra na Ucrânia, não deu nenhum indício de quais seriam as medidas para terminar com esse conflito, que tem quase 3 anos, mas falou que caso ele fosse o presidente na altura da invasão em 2022, Putin pensaria 2 vezes e não teria prosseguido com este plano. Ele também disse que tem que rever toda a participação financeira de cada um dos países da OTAN e disse que a meta estipulada atualmente de 2% é muito baixa, que deveria ser pelo menos 5% do PIB nacional de cada um dos membros, para fazer jus a toda a proteção oferecida pelos Estados Unidos às demais nações. Então, a gente vê que grande parte da Europa ocidental, a Alemanha, a Espanha, a França e também o Reino Unido, que faz parte da OTAN, que tem um governo trabalhista nesse momento, estão bastante preocupados de como se adaptar a um parceiro do lado oposto do Atlântico, que agora talvez não fale a mesma língua em relação ao principal conflito no continente, que é a guerra da Ucrânia, e que, segundo os próprios apoiadores de Donald Trump, deverá terminar neste ano com uma negociação mediada por Donald Trump. Luca Bassani, boa quarta-feira para você. Você volta amanhã aqui ao Jornal Jovem Pan. Até mais tarde. Bom, começo agora esse giro com o Nelson Kobayashi. Kobayashi, alguns jornais dos Estados Unidos, o próprio The New York Times, The Washington Post, reagiram de forma negativa a muitas falas do presidente eleito que toma posse no dia 20. Muita coisa ele fala, será que ele vai conseguir tirar do papel ou muitas vezes ele fala para causar uma polêmica e testar, de uma certa maneira, a reação da própria imprensa? A grande dificuldade, Thiago, é interpretar o que fala o Donald Trump com convicção e com verdade, com intenção de fato, ou com bravata. Ele queria há pouco tempo taxar em 100% alguns países, incluindo o Brasil, em relação aos produtos que entram no território americano. Enfim, recentemente falou de anexar todo o território do Canadá. Então você vê que tem algumas questões que, assim, claro, que são inexequíveis, não vão acontecer. Outras, ele fala, por exemplo, de tomar à força o canal do Panamá. Então fica no imaginário das pessoas que ouvem essas palavras e que recebem essas mensagens a dúvida de qual parcela é verdadeira e de qual parcela é simplesmente o Donald Trump trocando e fazendo aquelas afirmações. Aqui no vizinho, na Argentina, a gente se lembra do Milei, que era um personagem durante a campanha, se tornou outro durante a transição e quando virou presidente de fato mudou um pouco mais. Também o que pode acontecer com Donald Trump depois do dia 20, quando de fato ele assumir, e aí ele, com a caneta na mão e com o poder de executar todas essas palavras, a gente entender melhor o que é verdade e o que é mentira. Dona Kramer, brevemente, você concorda com o Kobayashi? Olha só, além do poder, ele assume muito mais poderoso. Agora, há também as limitações do poder, né? Isso é que faz a diferença entre o candidato, entre o que se diz antes e o que se diz no governo, porque poder é limitado. E tem uma questão que eu fico muito curiosa, a gente só vai poder saber, gente, essa história não vale para a gente saber agora, só depois de 20 de janeiro. Como é que vai se comportar? Porque o Trump é o segundo presidente americano em toda a história americana a assumir sem poder ser reeleito. Houve só um lá no século XIX, 1892, se eu não me engano. E eu acho que isso deve fazer uma diferença, né? Então vai ser uma administração em que ele ameaça, mas será que cumpre? Só depois de 20 de janeiro.